Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora tem o Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu tenho vontade de falar as novidades, ou melhor, uma novidade que vai acontecer nesse mês, mas eu vou segurar um pouco mais. Vou segurar um pouco mais. É óbvio que eu vou falar, né? Mas vamos começar com informação que esse é o forte dos nossos amigos do Hora Geral. No programa de hoje temos o nosso correspondente internacional, o Henrique Duran, dos Estados Unidos. Tem o Seguro Geral com o nosso corretor de seguro, Paulo Sérgio. Temos também, olha, Celso Vernizzi, o homem do tempo. E vamos conversar no segundo bloco, tudo certo, produção? Tudo certo? Vamos tentar, no segundo bloco, conversar com o secretário Vitor Hugo, secretário de Saúde do Guarujá. Quero saber como é que está. Por que desmontou o hospital de campanha na base aérea? Por que está montando outra? Enfim, esses são alguns dos temas que eu vou conversar com o secretário. Vou perguntar para o secretário também quanto tempo de imunização tem a vacina Coronavac. Você sabe? Não sabe? Então, o secretário vai explicar. Por quê? Porque, além de secretário, ele é médico, né? O secretário Vitor Hugo do Guarujá. Não se esqueçam que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu quero mais uma vez deixar bem claro que o nosso WhatsApp 981 70 14 34 está à sua inteira disposição. Participe, interaja. A gente tem um monte de participação na medida do possível, a gente vai colocar. Como, por exemplo, esse comunicado, essa reclamação do Maurício, que mora lá no bairro da Encruzilhada. Ele e os moradores não aguentam mais as obras do VLT segunda etapa. Mas quem fala aqui no Hora Geral é o telespectador. Maurício, é com você. Olá, amigos do Hora Geral, amigo Douglas Gonçalves. Quem fala é o Maurício, do bairro da Encruzilhada. Então, em novembro de 2020, começaram as obras relacionadas ao VLT na Conselheiro Rodrigues Alves, no trecho entre a Conselheiro Nébias e o Canal 3. Com o último lockdown decretado, que vigora desde 22 de março desse ano, as obras foram interrompidas, deixando um enorme buraco no meio da rua. Toda vez que chove na cidade, ocorre um grande acúmulo de água nesse buraco. Essa água suja fica parada por vários dias, o que é um potencial foco de proliferação de insetos, ratos e baratas. Quando questionamos os responsáveis pela obra, eles alegam que a paralisação é decorrência do lockdown, que podem ser multados e, por isso, precisaram parar as atividades. Se em meio a uma pandemia, uma obra é iniciada, aparentemente ela é essencial e urgente. Portanto, o lockdown não pode servir de justificativa para a paralisação. Perfeito. Eu também concordo, Maurício. O que a produção do Hora Geral vai fazer? Pegar esse vídeo, essa denúncia e vai enviar para a EMTU. Ô Douglas, o que quer dizer EMTU? A EMTU é responsável do VLT, é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, né? Para que a EMTU dê resposta, mande um enviado, fale com a população, explique o que eles estão fazendo. É o mínimo, né, que a EMTU pode fazer. Ô Douglas, mas não é EMTU, é uma empresa que está fazendo... Ô, amigo, a responsável é a EMTU. A empresa que está fazendo a obra, ela ganhou através de uma licitação para fazer essa obra. Então, cabe à EMTU dar satisfação à população do bairro da Encruzilhada, porque não tem condição, né? Se chove, já é um transtorno. Se não chove, transtorno é. Assim que a gente tiver a resposta, Maurício, a gente vai comunicar aqui no Hora Geral, tá certo? Deixa eu chamar meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, amanhã continua esse calor ou a estabilidade de chuva e sol? Boa noite, Celso. Olá, Douglas. Hora Geral. Boa noite, gente. Deu um belo refresco, hein? Quem estava cansado do calor, neste último dia de março, vai tendo aí um refresco muito bom. E agora à noite dá uma refrescada até maior. Vem um ventinho frio do mar em direção ao continente. Esses ventos vão continuar amanhã e a qualquer hora do dia, como hoje. Tem alguma garoa, alguma chuva, pode chover mais forte no litoral norte, na divisa do Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba. Mas, no geral, bons períodos de melhoria e as temperaturas ficam por volta dos 27, 28 graus no máximo. Noites mais fresquinhas, o calorão começa a voltar gradativamente devagar a partir do sábado e do domingo, com muito sol. O ar frio
que está vindo aí pelo interior do estado refresca um pouco também o interior, mas todo o litoral é que vai sentir mais esses ventos que são até agradáveis para muita gente. Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o Homem do Tempo. Eu vou continuar nessa câmera mesmo, Fábio, para chamar meu amigo. Tá tudo certo aí, produção? Vamos manter contato com os Estados Unidos, América do Norte. Boa noite, Henrique Durães. Boa noite, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Rochelle Walensky, diretora do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, deu a seguinte mensagem ao público americano: não desistam. Isso seria um aviso especial para o povo continuar mantendo todos os cuidados sobre o distanciamento social a fim de evitar um novo aumento da pandemia na América. Ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden anunciou que nas próximas 3 semanas, cerca de 90% da população adulta dos Estados Unidos estará pronta para receber a vacina contra o coronavírus. E o Brasil virou notícia aqui nos Estados Unidos. A imprensa americana ressaltou que o presidente Jair Bolsonaro está tomando uma série de medidas que parecem ser destinadas a garantir a segurança do povo, mas com um custo muito alto. O destaque na imprensa americana se deve principalmente à grave crise institucional, onde 6 ministros renunciaram seus cargos, incluindo o ministro da Defesa, André Levy, ao se recusar a assinar o processo de Bolsonaro para suspender as ordens de bloqueio de 3 governadores estaduais. Ao mesmo tempo, cresce a reclamação popular em relação ao presidente brasileiro, ainda mais que o número dos casos da pandemia não param de crescer e também com uma nova variante se espalhando por todo o país. Até o momento, o número de óbitos no Brasil chega à marca de quase 320 mil. Seguimos aqui monitorando esta situação e a qualquer momento estaremos de volta com muito mais informações. Não se esqueça, faça sua parte. Distanciamento social, lave sempre as mãos e siga as recomendações dos órgãos de saúde, porque juntos iremos vencer essa batalha definitivamente. Eu sou Henrique Durães, falando direto dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima noite e você segue na companhia de Douglas Gonçalves, no ar, em todo lugar, com o programa Hora Geral. Grande abraço a todos. Grande abraço, meu amigo Henrique Durães. Eu continuo aqui com Hora Geral. Continuo aqui mesmo, né? Por quê? Porque hoje é quarta, dia de seguro geral e vamos convocar o nosso corretor de seguro, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, algumas perguntas de vários dos nossos telespectadores que interagem no 98170-1434 e eu vou refazer numa única pergunta. O que deixa o seguro mais caro? Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, meu querido amigo Douglas Gonçalves. Satisfação imensa estar aqui novamente com mais um quadro Seguro Geral. Boa noite, telespectador que assiste o programa Hora Geral. Douglas, hoje eu trago para você aí um telespectador, o nosso amigo Ricardo, questionando, né, sobre precificação, quanto que custa, o que encarece na realidade um seguro de automóvel, né? Eu dirijo, minha esposa dirige, os meus filhos dirigem. Olha, a idade de risco que a seguradora especifica, né, que ela eleva o preço, está entre 18 e 24 anos. Né? O solteiro também paga um pouquinho mais. Então, essa idade entre 18 e 24 é uma idade crítica para preço. Então, se você tem na sua residência filhos entre 18 e 24 anos que, eventualmente, né, ou com muita frequência dirigem um carro, vai ficar um pouquinho mais caro o seu seguro. Muito mais caro vai ficar se o seu filho entre 18 e 24 anos for o condutor principal, né? Então, existem vários fatores que podem elevar o preço do seguro, sim, né? Então, esses que eu apontei agora, Douglas, telespectador, são um deles. Então, você deve tomar o devido cuidado quando o seu filho fizer 18 anos, né? Se ele está prestes a fazer 18 anos e eventualmente venha dirigir o seu carro, você deve procurar o seu corretor de seguros para que ele faça uma alteração que nós chamamos de endosso. Um outro fator também é que muitas pessoas perguntam, né, se a mulher custa menos do que o homem. Verdade. Sabe por quê, Douglas? Porque as mulheres, graças a Deus, essas divinas mulheres, elas, estatisticamente, comprovadamente, elas batem menos, né, do que os homens.
É isso mesmo. Elas são maravilhosas. Então, tá vendo? Mais uma coisa aí a favor das nossas mulheres, né? Então, em alguns casos, as mulheres pagam menos. Por que em alguns casos? Porque às vezes ela é uma jovem, né? Se ela estiver na faixa de 18 a 24 e ela for a condutora principal, não vai ficar barato. Consultem o seu corretor de seguros, porque ele é a pessoa devidamente habilitada, tecnicamente habilitada para esse fim. Então tá bom, Douglas, eu acho que tá respondido aí a pergunta do nosso amigo Ricardo, tá bem? Ele é lá do Gonzaga, eu esqueci de falar, perdão, Ricardo. Um forte abraço e até a próxima. E não se esqueça, eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros para o Hora Geral. Com muito prazer, é claro. Até a quarta que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau, queridos. Até mais. Tchau. Paulo Sérgio, além do Ricardo, né, mais outros 2 telespectadores utilizaram o WhatsApp para a mesma pergunta e o Paulo Sérgio, nosso corretor, acabou respondendo. Antes de chamar o intervalo, eu quero pedir para que a produção coloque. Essa semana o prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, fez uma live falando das obras, como se fosse uma prestação de contas. E chegou uma hora que ele se emocionou, porque ele perdeu recentemente o pai e o irmão para a Covid-19. E ambos, né, eram comerciantes. Veja o relato de alguém, de uma figura pública, que é o Márcio Cabeça, veja o seu relato, né, e talvez, através do relato dele, a responsabilidade das pessoas e a conscientização aumente. Veja o que ele falou e como ele se emocionou. Veja. Eu quero dizer para vocês também, para cada um de vocês, que como eu queria hoje, a minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais. Se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês. Mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta. Que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou 2 filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live. Comove qualquer pessoa, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. Mais uma vez, meus sentimentos, prefeito Márcio Cabeça, pelo falecimento do seu pai e também do seu irmão. Né, os sentimentos do Hora Geral aos seus familiares. Rápido intervalo, na sequência vamos conversar com o secretário de Saúde do Guarujá, o Vitor Hugo, ele que vai falar sobre vários temas envolvidos da saúde, né, e ao município do Guarujá. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Como eu tinha anunciado desde a abertura do programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Saúde do Guarujá, o secretário doutor Vitor Hugo. Secretário, obrigado mais uma vez por atender o Hora Geral. Tudo bem, secretário? Tudo bem. E você, Douglas? Cumprimento aí a toda a sua audiência também. Obrigado, secretário. Secretário, algumas questões envolvendo o município do Guarujá que eu faço
neste momento, a parte do telespectador e do munícipe, né? E até para que o senhor possa prestar contas na nossa região. Falando no Guarujá, por que Guarujá está conseguindo antecipar a vacinação dos idosos? Qual foi o segredo, secretário? Olha, Douglas, nós estamos cumprindo rigorosamente, né, o Plano Nacional de Imunização, tá? E por conta disso, nós temos que informar cada vacina, né, que nós aplicamos, ela tem que ser reenviada, as informações com cada CPF, para que o governo federal, através do Ministério da Saúde e do governo do estado, reponham essas vacinas para as próximas fases. Então, o reabastecimento ele é feito quando é prestada a conta disso, né? E nós temos poucos pontos de vacinação exatamente para garantir a segurança, que não haja desvio dessas vacinas. Então, talvez seja esse o motivo que nós aqui não tivemos desabastecimento e conseguimos atender a população que veio nos procurar. Ótimo. Secretário, o hospital de campanha, eu diria que aqui do Guarujá, foi um exemplo para a região, aquele que foi montado na base aérea. Duas perguntas numa só. Por que ele foi desmontado e agora foi criado um outro hospital de campanha, secretário? Então, Douglas, é de conhecimento de toda a população, né? Isso é um cenário pandêmico. No início do ano passado, quando a pandemia chegou, ela chegou com uma velocidade de instalação e de progressão. Então, nós mobilizamos aquele equipamento lá na base aérea, né, de Santos, que fica aqui em Vicente Carvalho, e no momento em que a pandemia começou a decrescer, a retroceder, nós, então, desmobilizamos para não ficar com um gasto desnecessário. Com a chegada da variante de Manaus, que é a que predominantemente tem circulado no estado de São Paulo e aqui no nosso município, a gente observa pelo comportamento clínico da infectividade que está ocorrendo, a velocidade de crescimento, que em pouco mais de 5 semanas nós observamos as nossas taxas de ocupação dos leitos, tanto de UTI como de enfermaria, saltar de 18%, em torno de 18% a 20%, hoje nós temos uma taxa de ocupação muito alta. Então, isso fez com que nós mobilizássemos de novo um equipamento e que funciona como o atual hospital de campanha, que está em Vicente de Carvalho. Secretário, eu tive a oportunidade na época de entrevistá-lo e, ao mesmo tempo, entrevistei o prefeito Walter Suman, e o que me deixou contente nesta pergunta, que eu vou refazê-la, é que todos os equipamentos do hospital de campanha seriam incorporados, né, nos equipamentos de saúde do município. Ou seja, esse hospital de campanha que está sendo montado agora, anunciado essa semana pelo prefeito, tem equipamentos do hospital de campanha que foi montado na base aérea? Sim, praticamente todos os equipamentos que foram utilizados lá atrás, que foram patrimoniados ao município, ele volta a ter utilidade agora no hospital de campanha. Então, os que nós mobilizamos e deixamos nos equipamentos de urgência que foram nas UPAs, eles voltaram, passaram por uma manutenção e estão voltando, após a revisão e a capacitação deles, estão voltando para serem utilizados todos os equipamentos nessa empreitada agora. Secretário, algumas cidades aqui da região, aproveitando esse feriado aqui, né, de sexta-feira, vão suspender a vacinação. Se não me engano, é o caso de Santos, São Vicente, o prefeito voltou atrás, e Guarujá também. O senhor não acha que, apesar do feriado, não deveria ter essa interrupção desses 3 dias na vacinação? Olha, Douglas, nós observamos que precisa, sim, ter um pensamento com relação a isso, mas, do ponto de vista estratégico, né, o quantitativo que nós temos de vacinação, ele nem sobra e nem falta. Ele é precisamente para a nossa população e nós seguimos o balizamento do Plano São Paulo.
como nós vínhamos adiantando, nós estamos nos alinhando agora, nos preparando para que a próxima fase ela seja feita agora com bastante tranquilidade. Por isso mesmo é que até para dar uma organizada na logística, porque nós mobilizamos drive-thrus e agora, a partir da próxima fase, no dia 5, nós vamos tentar adiantar, isso aí o calendário já está previsto, no município, o que seria dia 5, nós vamos adiantar para a categoria das forças de segurança. Então, por isso mesmo é que nós estamos agora permitindo, né, que nesses próximos dias nós tenhamos aí a possibilidade de não funcionarmos, porque nós estamos em dia, inclusive estamos adiantados com relação à região. O senhor costuma manter contato com os demais secretários da região? Eu vou chegar ao porquê da minha pergunta. Porque, além da pandemia, né, os cidadãos, eles são metropolitanos. Eles moram no Guarujá, trabalham em Santos, têm família ou namorada em São Vicente, ou seja, eles transitam nas cidades. E, além da pandemia, a gente está passando por um momento muito difícil, que são os casos de dengue. Os secretários, incluindo o senhor, têm essa preocupação? Sim, e nós sabemos, Douglas, historicamente, quem já vive aqui no município há mais de 10 anos, com certeza vai se lembrar da epidemia que foi em 2010. Nós tivemos uma epidemia de dengue muito forte. Precisamos, até na época, construir, né, mobilizar uma tenda de dengue para fazer hidratação, para fazer o atendimento a esses pacientes. Nós vislumbramos, através de estudos epidemiológicos da nossa equipe técnica, que há a possibilidade de uma onda epidêmica de dengue muito forte. Eu rezo para que não seja igual a de 2010, mas dengue e chikungunya está prevalente, é uma preocupação epidemiológica e nós estamos, do ponto de vista sanitário, já nos preparando para que tenhamos uma convivência do Covid, dengue e muito assim, facilmente presumível que chikungunya também esteja junto com o aumento dos casos aqui na região. Viu? Ótimo. Secretário Vitor Hugo, secretário de Saúde do município do Guarujá, conversando com os amigos do Hora Geral. Uma outra notícia também, parece que é nesse mês ou no próximo mês, eu não estou bem certo, que Guarujá vai começar a aplicar a vacina contra a gripe, a influenza. É isso mesmo, secretário? Sim, nós estamos nos preparando para a campanha da vacinação contra a gripe, porque existem estudos que dizem que as pessoas que estejam vacinadas contra a gripe, elas tenham uma facilidade para não complicar caso venham a ter Covid. Então, nós sabemos que são doenças distintas, mas do ponto de vista epidemiológico, os estudos, inclusive de periódicos internacionais, demonstram que as pessoas que se vacinam contra H1N1, elas têm um melhor resultado quando comparado com grupos que não foram vacinados frente ao Covid. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas quando a população ela está vacinada contra o H1N1, ela tem uma chance maior de ter sobrevivência quando acometida pelo Covid, viu, Douglas? Certo. Secretário, como uma última pergunta, desde já agradecendo sua participação aqui no Hora Geral, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público, o telespectador. É um assunto que, às vezes, a gente tem que esgotar, mas parece que as pessoas, às vezes, algumas delas não acreditam. Eu vejo pessoas com máscara no pescoço, eu vejo pessoas com máscara no queixo e fumando, né? Eu vejo pessoas sem máscara e a gente vê também pessoas morrendo todos os dias. Deixa uma mensagem como médico, como secretário, como uma figura que trabalha diariamente tentando salvar vidas, a importância da responsabilidade de cada um de nós.
Sim, eu aproveito então essa oportunidade, Douglas, porque os doentes e os óbitos deixaram de ser números, agora eles têm nomes. Nós e qualquer pessoa que você conheça sabe dizer o nome de alguém que faleceu, alguém que está internado, famílias que tiveram um pai de família, pessoas mais jovens, porque essa variante P1 ela não está poupando as pessoas com menos idade, né? E justamente são as pessoas que você se referiu, são as que frequentam festas, que continuam tentando se sociabilizar, são as pessoas que são as destemidas, as que acham que não vão pegar, mas elas, exatamente essas pessoas é que estão morrendo hoje, e é um drama, né? Então, eu gostaria de pedir para que toda a população, independente de faixa etária, independente de ter comorbidade ou não, que fique em casa, se possível, frequente os ambientes. Se você chegar no supermercado para fazer sua compra, ver que está cheio, volta, vai mais tarde. Se você tiver que fazer algo, não faça, não cometa esse tipo de aglomeração de uma maneira desavisada, achando que é só aquela vez, que não vai acontecer com você. Olha, nós observamos isso com muita tristeza. Perfeito. Porque agora nós perdemos amigos. A coisa não está longe, não está em Manaus, o colapso está instalado. Hoje nós temos 100% taxa de ocupação dos leitos, nós procuramos aumentar, ampliar isso, utilizando espaços que não eram destinados para esses pacientes, de uma maneira adaptada para poder atender e dar socorro para as pessoas, viu? Então, secretário, por favor... mais uma vez, obrigado, secretário, pela sua participação no Hora Geral. Eu costumo ser verdadeiro, e por ser verdadeiro, às vezes você agrada a um e desagrada a outros, mas eu sou verdadeiro e quero parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo à frente da Secretaria de Saúde, como médico, como gestor, como uma figura séria na frente de uma das principais pastas de qualquer administração, como é o caso da saúde. O senhor estava na primeira gestão do prefeito, o prefeito foi reeleito, o senhor continua, e se continua é porque tem competência e está dando resultado para a população. E conte sempre com Hora Geral. Secretário Vitor Hugo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar com sua audiência, viu, Douglas? Um abraço a todos. Um abraço. Nós conversamos com o secretário de Saúde do município do Guarujá, o secretário Vitor Hugo. Deu para você conhecer um pouco mais da questão política e da prevenção e o alerta que ele fez no programa com relação ao número de leitos ocupados com pessoas infectadas com a Covid-19. Por isso, a responsabilidade de todos nós, né? Essa entrevista você vai ver na íntegra, na sexta-feira, tá certo? Tudo isso porque o Hora Geral tem a preocupação de levar até você muito mais informação. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.